que povoavam essas terras. Para a conquista e permanência dos sesmeiros foram travadas batalhas sangrentas. Com a colonização, os engenhos representavam verdadeiros povoamentos, o engenho do Calundu, engenho de Tomé Correia e o engenho do Brejo. Este último, por se encontrar em maior área, derivou o nome da região, conforme consta na Carta Topográfica da Capitania do Rio de Janeiro de 1789. Em 1833, Iguaçu foi elevada à categoria de vila, incorporando a freguesia de Jacutinga e o engenho do Brejo como parte do seu termo. A província fluminense, com o crescimento populacional, aumentou a demanda de água potável. O abastecimento era precário. Não conseguindo atender a todos, eram construídas bicas públicas. Em 1876, o Departamento de Águas mandou que fosse providenciado o represamento nas cachoeiras de Xerém e Tinguá, para ajudar no abastecimento de partes do Rio de Janeiro. Na região do Brejo ficou instalada a primeira divisão de inspetoria de águas, sendo o responsável o engenheiro Raimundo Teixeira Belfort Roxo. Com a decadência da cultura dos laranjais em Iguaçu, o surto de loteamentos tomou conta de toda a região com os seus parques e jardins, que deram nome aos futuros bairros, Belfort com D, já popularizado, e a instalação de indústrias próxima à rodovia Presidente Dutra, começa a surgir bandeiras pró-emancipação nos mesmos moldes da década de 40 e 60. Liderado pelo vereador Jorge Júlio Costa dos Santos, o movimento ganha corpo e é realizado o plebiscito em 12 de junho de 1988. Após alguns obstáculos eleitorais, é aprovado pela Assembleia Legislativa em 3 de abril de 1990 a criação do município de Belfort Roxo. As terras de Guapimirim foram desbravadas após a chegada da expedição do capitão-mor Martim Afonso de Souza em 1º de janeiro de 1531. Após alcançar a Baía de Guanabara, dando-lhe o nome de Rio de Janeiro, avançou para o sertão em 29 de março de 1531, subindo a vertente da cadeia de Montanha da Estrela, onde recebeu o nome de Serra dos Órgãos, até próximo ao mais alto do morro, conhecido pelos termininós de Poá Tupã, Dedo de Deus. A denominação Guapimirim provém da composição de Iguaré Mirim ou Iguapeí Mirim, aportuguesado para Guapimirim ou Guapiaçu, estreito canal natural entre uma ilha e a terra onde os índios pescavam. Após efetiva ocupação portuguesa, com a fundação do Rio de Janeiro e a concessão de Sesmaria, assinou na mota nas bandas de Pirajepe, a região do rio Sernambetiba ou Pernambetiba, afluente do rio Aguapeí-Mirim, recebeu demarcação de terra na concessão ao fidalgo português Miguel de Carvalho em 15 de julho de 1630, sendo doada parte da terra para a construção de uma capela pelo irmão vigário José de Carvalho, com a titularidade de Nossa Senhora da Ajuda de Sernambetiba, foi abdicada ao termo da vila de Santo Antônio de Sá. Passou a denominação de Nossa Senhora da Ajuda de Aguapeí-Mirim no alvará régio de 14 de janeiro de 1755, com natureza de capela curada, desmembrada da freguesia de Santo Antônio de Sá, sendo agregada à igreja o convento de Nossa Senhora da Ajuda. Os caminhos abertos em direção às Minas Gerais, principalmente do sargento-mor Bernardo Soares Proença, em 1724, desenvolveu a região, sendo o Pouso do Bananal já um considerável arraial em 1783. Com o movimento constante de viajantes europeus em direção ao Córrego Seco na Serra, como von Martius, em sua expedição científica Johann Baptist von Spix, que desembarcou no Rio de Janeiro em 15 de julho de 1817, divulgaram através de suas obras o Brasil e a região de Guapimirim. Em 13 de maio de 1888, a extinção da escravatura terminou uma das páginas mais tristes na história do Brasil. A ilustre lutadora guapiense, a escrava Maria da Conceição, a Maria Conga, ao lado do Dedo de Deus, resistiu a todo o quilombo da Serra, o mais temido da região da Baixada Fluminense.
Em 1901, o governo de Campos Salles implementou a divisão política administrativa no Rio de Janeiro, estabelecendo o dedo de Deus nos limites de Guapimirim, que ainda pertencia a Magé. O crescimento urbano de Guapimirim ganhou força com a estação ferroviária em 1926, mas o trabalho não encontrou sustentação e teve fortes obstáculos com a máquina política de Magé. Nascendo com a presença de indústrias na década de 70 e 80, o sentimento emancipador cresceu, gerando o processo de emancipação em 10 de maio de 1989, e aprovada na Assembleia Legislativa como cidade de Guapimirim em 1º de janeiro de 1993. As terras mesquitenses fizeram parte da Sesmaria concedida a Gonçalo de Aguiar em 1603, com 1.500 braças de largo e 3.000 braças de comprido, entre o rio Sarapuí até o sopé do outeiro do Jericinó. Em 1824, o Terreno Canavial e a Casa de Engenho tornaram-se na administração de Jerônimo José de Mesquita, mais tarde o primeiro barão de Mesquita, uma das maiores plantações de cana-de-açúcar da região de Iguaçu, sendo construída a Casa Grande próxima à cachoeira, recebendo o nome de Fazenda da Cachoeira, na região conhecida como Mutambó, devido à larga existência desse tipo de árvore nas encostas dos morros. A produção de aguardente e açúcar eram somadas às produções da Fazenda São Mateus, também da propriedade do Barão de Mesquita. Os levantamentos de produção realizados nesse período não encontram-se referência da produção da Fazenda Cachoeira, mas acredita-se, segundo pesquisadores, que era superior à da Fazenda São Mateus. O declínio da produção açucareira da fazenda deve-se ao fato das plantações entregues aos feitores, que eram responsáveis pela preparação do açúcar, fabrico do aguardente, por não terem experiência no trato da terra, levou-as à exaustão pelo uso de técnicas rudimentares de preparo e o uso de queimadas. Juntamente com outros fazendeiros da região, Barão de Mesquita tentou, sem sucesso, a substituição da cana crioula pela Otaiti, acreditando que o problema seria da resistência da cana. Mas como não obteve bons resultados, os canaviais foram então abandonados. Com sua morte, as terras passaram às mãos do senhor Francisco José de Mesquita, o Visconde Bonfim, que cedeu parte da terra para o assento dos dormentes da Estrada de Ferro Dom Pedro II, inaugurada em 29 de março de 1858. As terras foram também divididas para o também Jerônimo José de Mesquita, o segundo barão de Mesquita, e cedeu parte de suas terras para a passagem dos trilhos e a construção de uma parada de trem que recebeu em 1880 o nome de Mutambó, e em 1884 recebeu o nome de Jerônimo de Mesquita. Em 1891, após a morte do barão, as terras foram desmembradas, sendo construídas duas fazendas, a Dona Eugênia e a de Mata Fome, que mais tarde foram uma única fazenda conhecida como Dom Felipe. Em 1929, com o aumento da população e o desenvolvimento da região, é construída a Companhia de Material de Construção Ludolf Ludolf, próximo da estação já conhecida como Mesquita, que juntamente com as olarias Lopes Sobrinho na fazenda de Antônio Quintela, prosperou com a construção de casas para operários, capela e casa de baile. No mesmo período, a fazenda Dom Felipe é vendida ao senhor João Leopoldo Modesto Leal, mais tarde Conde Modesto Leal, que a transformou em grande produtora de laranjas. Com a decadência da citricultura na região, começa a existir um surto de loteamento. O coronel Horácio José Lemos, que adquiriu a fazenda Santa Terezinha, cria a firma loteadora Horácio Lemos e Companhia, para a venda de lotes para a construção de casas populares, sendo as primeiras entregues à Caixa de Pensões dos Ferroviários e da Light, surgindo o primeiro bairro, o de Santa Terezinha. Em 1949, a firma loteadora Horácio Lemos doa para a construção de capela 2 lotes, sendo colocada pedra fundamental em 3 de julho de 1949,
da futura capela de Nossa Senhora das Graças de Mesquita. Em 10 de janeiro de 1950, iniciou-se a construção da igreja inicialmente com cripta, recebendo a imagem padroeira e objetos da antiga capela da Companhia Rodolfo. O crescimento da região de Mesquita e o abandono da administração municipal começam a despertar o ideal de emancipação. Em 7 de maio de 1957, realizou-se a primeira reunião pró-emancipação. Em 1958, é encaminhado o processo, mas esse desaparece da Secretaria do Interior e Justiça de Niterói. Em 1983, é enviado um novo processo para a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, tendo aprovação por unanimidade. Em 7 de maio de 1986, após a pressão popular, é marcada a realização de um plebiscito. Por suspeitas de fraude, um novo plebiscito foi realizado em 26 de novembro de 1995. Novamente, houve uma tentativa de barrar a emancipação, só confirmada após batalha judicial encampada pelos líderes pró-emancipação, principalmente José Montes Paixão, culminando com a criação do município em 25 de setembro de 1999.